Caros, vamos iniciar uma aula de direito probatório, que é uma parte fundamental do direito processual civil, direito processual como um todo, né? É uma frase do Jeremy Bentham que dizia que a arte do processo é a arte de administrar provas. Então, essa parte ela é fundamental para bem delimitarmos o alcance do sistema processual. Ok? Então, vamos iniciar o probatório. Bom, o primeiro ponto que vocês têm que mentalizar é que o processo civil ele tem uma lógica diferente do sistema processual penal. Então, eu gostaria de fazer uma ponte sobre o que vem a ser o processo civil e o que vem a ser o sistema do processo penal. Então, a primeira coisa importante que tem que ser ressaltada sobre o processo civil é que ele trabalha com uma lógica de que todos devem cooperar com o descobrimento da verdade. Ou seja, ninguém se exime do dever de colaborar com o descobrimento da verdade. Então, reparem, há uma postura ativa que se exige das partes aqui com relação ao judiciário e com relação ao descobrimento dos fatos. Não é? E aqui no sistema processual civil, você tem que mentalizar a seguinte ideia. A princípio, não se fala em direito ao silêncio. Se todos têm o dever de colaborar com o descobrimento da verdade, esqueça a ideia de silêncio. Só vamos poder falar em direito ao silêncio se adentrar em alguma seara penal. Se algum fato, alguma pergunta, por exemplo, estiver sendo feita em audiência, adentrar a esfera penal. E aí, obviamente, incide a garantia criminal de não produzir provas contra si mesmo ou o direito ao silêncio. Contudo, se o fato a ser desvendado for de natureza cível, né, não tiver nada a ver com a esfera criminal, não se fala em direito ao silêncio. Então, esse é um ponto crucial que distingue substancialmente do processo penal. Ok? Então, o processo penal ele trabalha com essa lógica de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ou considerar também o direito ao silêncio. E há ainda uma outra vertente importante, que é o direito que os imputados da prática de algum crime têm de serem informados do seu direito de permanecer em silêncio. Né? Então, essa é uma lógica, cuidado, que não funciona no processo civil. Eu até brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, olha, o processo civil é como se fosse uma aula, um dia de prova, e o processo penal é como se fosse uma aula normal. Por que eu faço essa brincadeira? Porque no dia de aula normal, você vem se você quiser, você fala se você quiser, você participa da aula se você quiser. Agora, é totalmente diferente de um dia de prova. No dia de prova, você deve vir. Caso você não venha, você vai perder os pontos correlatos à prova. Se a prova vale 10, vai ter menos 10 no seu prontuário. E não basta você comparecer, você precisa responder o que te foi perguntado. E ainda é tão importante quanto o dever de responder tudo que te for perguntado. Essa lógica funciona com o depoimento das partes, o chamado depoimento pessoal. As partes devem comparecer, as partes não basta que elas compareçam, elas devem responder as perguntas e devem responder aquilo que te foi de fato perguntado. Agora, no processo penal, não. No processo penal, a parte vai se quiser na audiência. Indo na audiência, ela responde as questões se ela quiser. Responde as perguntas que lhes forem feitas, se quiserem, porque elas têm o direito ao silêncio. Então, por isso que eu faço essa brincadeira com os alunos, dizendo o seguinte, olha, processo penal, a lógica do processo penal é como se fosse um dia de aula. Você vai se você quiser, você responde questões se você quiser, participa da aula se quiser. Processo civil, especialmente com relação à lógica da audiência, com relação ao depoimento pessoal da parte, né? Ela deve comparecer e não basta ela comparecer, ela tem que responder o que foi perguntado. Então é uma lógica, como se fosse uma lógica do processo civil. Tá? O processo penal seria como se fosse um dia normal de aula e o processo civil como se fosse um dia de prova. Né? E obviamente quando você vai para uma aula normal, você vai com um tipo de preparação. Quando você vai para uma prova, a sua preparação é totalmente outra. Não é mesmo? Ok? Se atente para esse detalhe. Então, meus caros, se atentem para esse na nossa análise. Então, nós podemos ter algumas vertentes sobre prova. O que
a prova ela pode ser considerada como uma atividade da parte, né? Justamente porque nós estamos trabalhando com uma atividade cognitiva, um processo de conhecimento, e obviamente nós temos que... o sentido da palavra provar aqui é um sentido, então, de instruir o processo. Dizer que o processo, tal fato está provado ou não, né, de modo a convencer o magistrado de que aquilo que foi dito, de fato, restou provado. Então, como uma atividade, né, o sentido da palavra prova é um primeiro sentido, é um sentido como uma atividade. Eu até coloquei um conceito aqui para vocês, como um conjunto de atos que visam a reconstrução aproximada de fatos. É um ponto importante que você tem que mentalizar com relação à teoria das provas, é que quando se fala em provas, nós estamos falando em demonstração. É preciso que se demonstre aquilo que está sendo alegado na petição inicial, aquilo que está sendo alegado na defesa por parte do réu. Então, essa primeira vertente ela é fundamental para que você desvende o que está sendo falado. Então, por isso que se fala que a prova aqui ela tem um sentido de atividade. Então, porque impõe às partes o ônus de demonstrar aquilo que está sendo alegado. Ainda temos uma outra vertente de prova como meio. Porque nós temos inúmeros mecanismos, inúmeras formas de você demonstrar aquilo que você está alegando. Então, esse segundo sentido da palavra prova é justamente propiciar que as partes possam demonstrar com todos os meios previstos no sistema. Os meios legítimos, né, e os meios legais. Então, os meios legais são aquelas provas típicas previstas em lei, como prova pericial, prova testemunhal, depoimento pessoal das partes, prova documental e também qualquer outro meio que não esteja previsto no sistema, mas desde que seja moralmente legítimo, ok? Então, você tem que mentalizar essa ideia que ela é relevante, tá bom? Pois bem, continuando então, um outro sentido, né, que é importante aqui para nós, né? Só um detalhe aqui, né? Então, eu acabei de falar, né? Prova, as informações, a coleta de informações, ela se dá por meio de prova documental, prova testemunhal, como eu estou colocando aqui, depoimento das partes, que são os meios típicos. Vou até tirar aqui um pouco a minha fala aqui, né? Eu descobri que é possível ir e voltar, e também a prova pericial. Esses meios aqui que nós estamos vendo, né, a prova documental, a prova testemunhal, que eu estou apanhando aqui, depoimento das partes e a prova pericial, esses que são os chamados meios típicos. Olha como eu escrevo bem, né? Estou usando o mouse aqui, oh, beleza. Ok, típicos. Olha, parece uma criança escrevendo. Pois bem, então, meus caros, mas não é apenas isso, tá? Então, aqui cabe os chamados meios típicos e também os moralmente legítimos, tá? Eu descobri aqui um apagador, aqui, ó, que bacana. Tá bom? Por exemplo, um exemplo de meios moralmente legítimos que é possível que se fale, né? Nós temos, por exemplo, a prova satelitária. Por exemplo, o Ministério Público utiliza muito. Eu vou voltar aqui para voltar meu videozinho, tá? Rapidinho. Um exemplo bacana de meios moralmente legítimos que nós temos é justamente a da prova satelitária. O Ministério Público ele utiliza de provas de fotos de satélite, né? E que faz a justaposição. Olha aqui minhas mãos, ó, vocês estão vendo? As minhas mãos. Pega aqui, ó, nessa parte de cima uma foto nova, né? Desculpa, uma foto antiga e a foto nova e faz a justaposição entre elas. Então, imagina nas causas ambientais que você vê lá uma área que foi degradada pelo meio, né, ambientalmente falando. Essa área degradada, você faz a contraprova, né? Justamente por análise de um documento, de uma foto antiga, que havia lá florestas, árvores e tudo, e depois você pega a foto atual e fala, cadê as árvores, né? Então eu até brinco com meus alunos, falando, é como se fosse batom na cueca, né? É muito difícil de fugir disso. Então, é uma prova cabal, ela é uma prova que não está prevista no sistema, você pode procurar aí no seu Código de Processo Civil, não fala nada sobre isso, mas ela é considerada uma prova moralmente legítima. Outras, por exemplo, que podem ser, aí vai ser
de análise caso a caso, né? Por exemplo, o uso do WhatsApp, né? Se for para fins comerciais, por exemplo, o uso do WhatsApp que não haja reserva de privacidade, então também é possível que se fale em meio moralmente legítimo, ok? Uma outra vertente, então nós estamos falando das três vertentes sobre o vocábulo prova. Então a prova pode ter um significado de atividade processual, de instrução do processo, de meios, né, de o direito de você utilizar de todos os meios previstos no sistema, e temos também a vertente muito interessante também como resultado, que aí essa vertente é a atividade cognitiva do magistrado. Ou seja, o magistrado ele vai fazer toda uma avaliação acerca do contexto probatório que foi trabalhado pelas partes, ou seja, autor e réu, e vai verificar quais fatos foram ou não foram provados. Então, a atividade valorativa em que o magistrado vai analisar esse chamado corpo probatório para ver o que foi e o que não foi provado. Ok? Então, uma outra questão que é comum você falar também em direito probatório é sobre a questão dos objetivos da prova. Qual o propósito, né, de se provar? Justamente, quando se fala em objetivo, nós estamos falando, olha, a atividade probatória ela visa a demonstração daquilo que foi alegado. Né? As partes não bastam que elas aleguem, elas devem demonstrar que de fato foram o que de fato ocorreu, né? Então é uma atividade enquanto demonstração. Então, quando se fala em prova no sentido objetivo, então é acerca das alegações de fato, se elas ocorreram ou se elas não ocorreram. Ainda o objeto, qual é o objeto? Então, nós temos que centrar o debate, nós não podemos discutir qualquer coisa. Até tanto que é um momento lá na fase organizatória em que o juiz ele deve fixar os chamados pontos controvertidos. O que significa a fixação dos pontos controvertidos? Significa que apenas aqueles pontos que forem de fato rebatidos pelo réu e que serão objeto de prova. Então, eu até brinco com os meus alunos. Falo o seguinte, olha, se foi alegar 3 pontos, uma batida de carro, né, que estão alegando então que houve uma batida, que houve culpa por parte do réu e que houve dano. Então nós temos 3 pontos, né? Batida, culpa e dano. Acontece o seguinte, quando o réu ele é chamado para se defender, ele pode se omitir com relação a um desses pontos. Né? Lembrando a vocês que na defesa o réu ele tem o dever de impugnar ponto por ponto. Tudo que foi alegado pelo autor ele tem o dever de impugnar. Caso ele não impugne, aquele fato será tido como incontroverso e estará dispensado de produzir a prova. Esse é um efeito prático muito importante. Então, meus caros, reparem, quando o juiz, lá na fase organizatória, também conhecida agora a fase saneadora, a gente chama de fase organizatória, que tem dentro dela o saneamento. Na fase organizatória, quando do início dela, no saneamento, o início do saneamento, o juiz tem o dever de fixar os chamados pontos controvertidos. Então, é o que de fato as partes estão degladiando, é o que de fato as partes estão brigando. Então, esse vai ser o objeto do debate. Não é? Então, meus caros, quando se fala em objeto da prova, né, nós estamos falando das alegações de fato deduzidas e que sejam também controversas. Porque o que for fato incontroverso, ou seja, aquilo que as partes não questionam, não precisa ser objeto de prova. Então, se naquele exemplo que eu dei, da batida de carro, se ninguém fala nada sobre a batida, apenas se discute a culpa, quem é o culpado pela batida, apenas se discute a extensão do dano, se discute a extensão do dano apenas, então, como ninguém fala nada sobre a batida não precisa ser provada, e logo ela não vai ser objeto de prova. Então, olha que interessante esse detalhe. Né? Ainda, a chamada finalidade. Eu acho esse ponto um pouco controverso, porque muitos aludem que o objeto da prova tem por finalidade, né, a prova tem por finalidade, formar o convencimento do juízo, o convencimento judicial. Tudo bem, ok, o convencimento judicial, mas lembrando que nós temos, por vezes não raro, os processos eles são julgados em 2 instâncias.
envia recurso de apelação, né? E ainda, toda atividade probatória, ela pertence ao processo, né? Então, isso também é questionável com relação ao destinatário, né? O destinatário da prova, né? Que muitos aludem que é o juiz. Então, pelo princípio da comunhão da prova, eu entendo que o destinatário desta prova é o processo, né? E a finalidade, ok, né? Embora eu ache um pouco questionável, visa formar o convencimento judicial. Até porque o mal-estar que nós temos aqui em teoria das provas, né, eu tenho que dar o braço a torcer, um mal-estar muito grande que acontece na prática, para quem advoga, é que o autor ele faz uma alegação, um conjunto de alegações. O réu, outra linha argumentativa, geralmente oposta àquilo que o autor diz. E ambos pensam que estão corretos, ou pelo menos se fazem crer, né, que o que o autor disse, ele tem a certeza daquilo que ele disse, e o réu também. Só que essas percepções de cada qual talvez sejam inúteis, porque justamente por causa da finalidade da prova, que é a formação do convencimento no juiz, o que vai preponderar ao final é justamente a percepção do magistrado. Então, às vezes, o autor tem uma percepção, o réu tem outra, mas o que vai valer, de fato, para o processo é a percepção do magistrado. Nós vamos falar mais para frente sobre a princípio da verdade formal. E eu vou traçar críticas aqui sobre a verdade real. Eu defendo que ela não existe, a chamada verdade real. Ok? Meus caros, eu tive um probleminha técnico aqui, continuando. Então, um ponto importante que vocês devem mentalizar quando se fala em fonte de prova, nós estamos dizendo que a partir de onde que nós extraímos, né, a demonstração daquela alegação? De onde, né? Então, e dentre as chamadas fontes de prova, nós podemos extrair a demonstração de fatos por intermédio das pessoas, né, justamente por meio da prova testemunhal. Nós temos também por intermédio de coisas, como documentos, gravações, né, e fenômenos. Olha que interessante, fenômenos também, nós podemos demonstrar a ocorrência de algo por meio de determinados acontecimentos, né, no âmbito social, no âmbito natural, né, como a gravidez, barulho, uma erosão, fedor, né, um cheiro, uma marca de borracha, por exemplo, no chão, né, eu já tive um caso interessantíssimo já, que eu tive a oportunidade de advogar, em que nós trabalhamos a questão das marcas de borracha e conseguimos, por meio da frenagem, nós conseguimos demonstrar a velocidade de uma moto, né, por causa da marca de borracha no chão. Então também isso são fatores que influem, né, são fontes de prova que nos ajudam a demonstrar a ocorrência de determinados fatos, ok? E como meio, né, como nós estamos falando de meio, a ideia de meio é de que forma que você está extraindo, né? O modo, né? Coloquei aqui para vocês o modo pelo qual se extrai a prova, né? E depois a introduz no processo. Então, e aí nós vamos ter um resultado a partir disso, né? Por meio de uma perícia, por meio de um documento, né? Ou um documento que já tenha sido produzido em outra localidade, que é juntado no processo. Então, isso aí que a gente chama são os meios de prova. Tá? Que são perfeitamente possíveis. Depois um exemplo aqui bem bacana para você mentalizar. Olha, a testemunha em si é uma fonte de prova, a própria parte é uma fonte de prova. Agora, o testemunho é o meio, né? Então, ou seja, o modo pelo qual eu extraí aquela fonte, né? A prova daquela fonte, melhor dizendo. E como nós vamos introduzir no processo. Então, e da parte, né? Então, a parte é a fonte de prova. E o depoimento dessa parte, ou interrogatório, então vamos fazer a diferença entre depoimento e interrogatório aqui no processo civil, seriam, então, os meios, né, pelos quais essa prova é introduzida no processo. Tá bom? Acho que eu consegui voltar aqui. Eu estou apanhando que hoje essa é a minha primeira gravação aqui direta no PowerPoint. Tá? Esse esquema aqui que eu coloquei para vocês é sobre as fases do procedimento.
primeiro grau de jurisdição, né? Eu gosto de dividir ele em fases, justamente para facilitar a sua análise, né? Eu acho que mentaliza bem. Eu gosto sempre de fazer uma análise panorâmica de tudo, né, o que está sendo falado. Tá? Então, numa primeira fase do procedimento, você estuda uma fase postulatória, que ali vem instrumentalizada pela petição inicial, que vem depois a admissibilidade da petição inicial, vem a citação, a audiência, mediação e conciliação, e depois nós temos, se não houver mediação ou conciliação, nós temos a defesa. Então, a fase postulatória acaba ali com o protocolo, com a oferta da defesa pelo réu. Eles vão ter ali a fase organizatória, e a fase organizatória, como eu estava mencionando há pouco, ela tem a fase saneadora dentro dela, né? Então, na fase organizatória, você tem que mentalizar uma ideia muito importante, né? É meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que é que todas as provas a admissibilidade das provas são feitas ali na fase organizatória. Ou seja, se vai ter perícia ou não, se vai ser realizada uma audiência de instrução e julgamento ou não, se vai ser ouvido testemunhas ou não, né? A apresentação do rol de testemunhas é ofertado tudo ali, né? Então, é claro, se bem que o juiz ele tem liberdade para determinar isso em outra hipótese, né? Eu defendo essa ideia, que ele também tem possibilidade para determinar que a apresentação do rol seja feita, por exemplo, dentro da fase probatória, desde que antes da realização da audiência, obviamente. Pois bem, quais provas serão produzidas? A inversão do ônus da prova, se houver, né? Quem tem que provar o quê? Tudo isso é feito na fase organizatória. Então, a admissibilidade das provas se dá ali, né? É claro que dentro da audiência de instrução e julgamento, nós vamos ter a admissibilidade das testemunhas que serão ou não ouvidas, das perguntas que serão ou não feitas, não é? Então, você tem que mentalizar essa ideia, tá bom? Que a admissibilidade acontece, ou seja, a admissibilidade das provas. Quais provas que serão ou não produzidas? Elas vão acontecer na fase organizatória, no saneamento do processo, tá? Então, essa é uma ideia importante. Agora, na fase probatória, a gente chama de fase probatória, que é a fase subsequente, é justamente com relação à produção de provas. Mas quais provas? Porque algumas já são produzidas como uma prova documental, né? Geralmente, a prova documental ela já vem produzida e trazida pelo autor na petição inicial e trazida pelo réu na sua defesa, né? E também temos na fase organizatória a impugnação, a contestação também conhecido como réplica, também que se permite a juntada de documentos novos. Mas esses documentos já são previamente produzidos, né? Então, quando se fala em fase probatória, nós estamos falando de um espaço para a demonstração dos fatos, né, por meio da prova pericial ou por meio de provas orais. As provas orais são a prova testemunhal, obviamente, e o depoimento das partes, que a gente chama aqui tecnicamente de depoimento pessoal, tá? Então, é bastante importante você mentalizar essas ideias. Ainda é possível também, como prova oral, você pedir esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos, né? Também, caso haja algumas falhas, nós falaremos sobre isso na prova pericial, é possível que essas provas, que os esclarecimentos, melhor dizendo, do perito sejam feitos em audiência, tá bom? Falaremos sobre isso. E por fim, depois do processo todo instruído, né, todas as provas trabalhadas, não resta outra possibilidade do magistrado, senão decidir. Por isso que isso coloca aqui como fase decisória, que aqui nós teremos o advento da sentença. Tá bom? Pois bem, então etapas. Eu gosto aqui de colocar esse esquema sobre as etapas da prova, porque ele nos ajuda a entender algumas coisas muito importantes. Tá? Bom, olha só que interessante. Eu dividi aqui em 4 etapas, né? Ou seja, nós temos uma fase de requerimento das provas, que eu coloquei aqui tecnicamente é a proposição das provas que serão produzidas, né? E essa é uma primeira etapa. Então, e essa etapa é a cargo das partes. São as partes que requerem a produção de provas. Feito o requerimento, ou seja, eu quero prova pericial, quero prova testemunhal, né? Depoimento pessoal e juntada de documentos, a prova documental. Ok. Depois que você faz essa proposição de provas,
nós vamos para a admissibilidade das mesmas. E então, a proposição das provas, ou seja, o requerimento, é feito pelas partes. Quem as admite ou não é atividade judicante, atividade do magistrado. Então, reparem a separação. As partes pedem, o juiz faz a admissibilidade. Depois, feita ou não a admissibilidade das provas, aquelas que forem admitidas deverão ser produzidas. Né? Imagina lá, o juiz deferiu a oitiva de testemunhas. Ok, então nós temos que marcar uma audiência de instrução e julgamento para que aquelas testemunhas sejam ouvidas. Não é? Então, meus caros, olhem só. Essa produção de provas, ela é atividade das partes. Eu vou repetir. As partes quem produzem as provas. Não é função do magistrado produzir provas. Eu vou voltar nesse assunto quando eu estiver falando sobre os chamados poderes instrutórios do magistrado. Mas eu vou defender a impossibilidade do magistrado de determinar a produção de provas, ainda mais de ofício. Ok? Justamente por causa dessa... A primeira ideia embrionária para a gente criticar isso é justamente essa separação das funções. Então, reparem, isso aqui é ato das partes, né? Um P aqui de partes, aqui é ato do juiz. Meu Deus, tá muito ruim aqui eu escrever. Ato do juiz, aqui é ato das partes, e por fim, depois de produzidas as provas, nós vamos ter a valoração, que é ato do juiz. Então, reparem, há uma separação de funções. Partes, juiz, não é? Então, meus caros, as regras do jogo democrático. Então, nós temos que fazer essa separação das funções. Num jogo de futebol, não se admite que os árbitros beneficiem quem quer que seja. Então, quem tem que jogar o jogo no futebol são os jogadores. Então, aqui também tem que ter a mesma lógica. Mas eu vou voltar nesse assunto, ok? Então, meus caros, vamos destrinchar, né, aquilo que nós falamos no slide passado. Então, analisando as 4 perspectivas das fases das provas, não é? Então, nós vamos analisar então o requerimento em específico, a admissibilidade, a produção e a valoração da prova. Bom, com relação ao requerimento, apesar do Código de Processo Civil atual não ter exigido no artigo 319 que se faça o requerimento na petição inicial, é na praxe ainda de muitos advogados que faça isso na petição inicial ou na contestação, que se faça o requerimento expresso da produção de provas, né? É aquele velho protesto, né, de antigamente. Protesto a provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, né? Que é uma alusão que os advogados fazem, tendo em vista tudo aquilo que eles alegaram, né, seja na petição inicial, seja na contestação, aquilo que eles alegaram, eles protestam, então, para se valer de todos os meios de provas admitidos em direito, não é? Então, faz aquele protesto genérico, né, em que se pede a produção de todas as provas. Então, mas nós vimos, né, melhor dizendo, que na fase organizatória nós temos a chamada especificação das provas, né, em que, caso ocorra o saneamento do processo, ou seja, caso não seja a hipótese de extinguir o processo com ou sem julgamento de mérito, caso não seja a hipótese de fazer julgamento antecipado da lide, ou julgamento parcial do mérito, né? Então, o magistrado ele vai ter que fazer o chamado saneamento do processo. E no saneamento ele fixa os pontos controvertidos e abre a oportunidade para as partes especificarem as provas que elas pretendem produzir. Então, é ali que se abre a oportunidade para as partes para que elas façam novamente um pedido de forma específica. Porque nós já temos ali algum desenvolvimento processual. Nós já tivemos o advento da petição inicial, nós já tivemos a contestação. Também na fase organizatória, se for alegado fato
impeditivo, titivo, modificativo, ou ainda preliminares na contestação. Nós teremos também a impugnação, a contestação, também conhecido como réplica. Então, já dá para as partes terem uma noção daquilo que elas de fato precisam produzir acerca de provas, né? Então, por isso que nós temos lá na fase organizatória, especificamente no saneamento, a abertura, né, para que as partes especifiquem, que digam de forma clara e objetiva se elas pretendem prova pericial, oitiva de testemunhas, oitiva da parte contrária, o que elas querem, né? Dentre as provas típicas e também, se for o caso, provas atípicas. Então, cuidado com esse detalhe. E, obviamente, a admissibilidade em que o magistrado ele vai fazer a análise, né, se aquele requerimento ele é pertinente ou não, né, se é cabível ou não. É o controle da admissibilidade das provas, né, se as provas são úteis ou inúteis, se são lícitas ou não, legítimas ou não. Então, é aí que o magistrado tem esse mistério, né, no processo, essa função. Então, é atividade do magistrado fazer a admissibilidade das provas. Lembrando que isso é feito primordialmente na fase organizatória, no saneamento do processo, logo após a especificação de provas, como eu acabei de mencionar, e também lá no curso do desenvolvimento da audiência, também o magistrado ele faz a admissibilidade de provas, né, com perguntas, se as perguntas são pertinentes ou não, relevantes ou não. Ele indefere, né, perguntas repetidas que induzam respostas, enfim, perguntas que às vezes o advogado nem faz pergunta, ele começa a fazer ilações, né? Então é dever do magistrado atuar ali, inadmitindo esse tipo de comportamento. E quando provocado também pela parte contrária, né, acerca contradita também da testemunha, né? Então, é interessante também essa perspectiva. Então, é feita também a admissibilidade ali na audiência de instrução e julgamento, ok? Bom, e com relação à produção, né? Nós vimos que há a possibilidade da chamada produção antecipada de provas, ou seja, é possível que se peça a chamada ação probatória autônoma, ou seja, que é uma prerrogativa criada pelo sistema processual civil de desenvolvimento da atividade probatória, qualquer que seja, para desvendar fatos ou para propiciar a ocorrência de acordos, né, no âmbito do processo. Nós até vou destacar uma aula específica sobre isso, sobre produção antecipada de provas. E o que mais acontece no que tange a produção antecipada de provas é quando não é possível se aguardar chegar nessa fase probatória. Porque chegar, às vezes, na fase probatória leva anos, né? Então, nós podemos ter o risco de perda dessa prova, ou de perecimento da prova. Por uma testemunha estar gravemente enferma, haver um risco, por exemplo, de desabamento do imóvel, e precisa de uma perícia, precisa ser realizada a oitiva da testemunha o quanto antes, né? Então, casos como este, de perigo para a produção dessa prova. Então, a gente fala em produção antecipada das provas, né? São basicamente esses casos. Nós veremos, vou ter uma aula específica para falar sobre isso, ok? Bom, e ainda também, né, a produção das provas orais, elas vão se dar também na audiência de instrução e julgamento, né? E nós temos também as chamadas provas pré-constituídas, que são as provas documentais, né? E nós temos a valoração das provas, que é feita pelo magistrado. Mas lembre-se, a produção é ato das partes. Então, na fase probatória, né, nós temos então as provas orais, que é ouvir testemunha e ouvir as partes, né, e às vezes até o perito ou assistente técnico, caso seja necessário prestar esclarecimentos no âmbito da audiência. E nós temos também a realização da perícia nessa fase, na fase probatória, ok? E nós temos as provas pré-constituídas, que são as provas documentais, e temos ali os incidentes, né, que também vai ser objeto de aula apartada, que é o incidente de exibição de documento ou coisa, né? Então, essas provas elas já foram produzidas e elas vão ser juntadas aos autos do processo, né? E lembrando, né, então, como última fase aqui, né, da atividade probatória, é a atividade do magistrado, que é a valoração. Então, cuidado, né? O magistrado ele valora isso na sentença.
Então, cuidado que as atividades dos juízes e das partes são bem delimitados, são bem demarcados. Então, as partes competem fazer os requerimentos e produzir as provas. E o magistrado compete fazer a admissibilidade e a valoração. Então, nós não podemos misturar essas atividades, obviamente, especialmente no que tange ao âmbito de atuação das partes, que não pode sofrer interferência por parte do magistrado, sob pena de violar o princípio da imparcialidade, o princípio da igualdade, não é? Que é o que nós vamos também destrinchar um pouco mais, né, no próximo slide. Bom, meus caros, continuando, um ponto muito interessante e importante aqui da teoria geral das provas é sobre os chamados poderes instrutórios do juiz, né? O que vem a ser, né? Esses chamados poderes instrutórios. Nós vimos que a prerrogativa de produzir provas é das partes, né? E o juiz compete a função de fazer a admissibilidade das provas e de valorá-las na sentença. Pois bem, quando se fala em poderes instrutórios, nós estamos falando de uma prerrogativa que também é conferida ao juiz de produzir provas. Ou seja, o juiz produz provas. Essa é a questão. Então, essa prerrogativa que o juiz tem de produzir provas recebe o nome de poderes instrutórios. É chamado de instrutórios porque a atividade probatória é chamada de instrução. Então, instruir significa produzir provas, né? Então, nós temos aqui alguns problemas que eu gostaria de trazer para vocês, né? O primeiro deles, vocês já devem ter intuído, que é justamente o juiz está invadindo uma esfera que é campo de atuação das partes, né? Então, eu vislumbro aqui que há uma quebra das chamadas regras do jogo processual. Por quê que é possível falar isso? Porque nós sabemos que aquele que propõe uma demanda, ele tem ônus probatórios. Quem propõe uma demanda tem que provar aquilo que ele está alegando na petição inicial. Isso é a base do sistema. Quem alega tem que provar. Então, e se ele alegar algo na petição inicial e não demonstrar, não provar, a ação tem que ser julgada improcedente. Essa é a lógica do sistema. Então, para que o sistema confira previsibilidade, segurança jurídica, não é? Nós precisamos ter isso em mente, que nós temos as regras do jogo, como em qualquer atividade em que haja competição, né? Em que haja interesses antagônicos. Daí se fazer essa metáfora, né, de um jogo, né? Há uma frase do Calamandrei que ele dizia que o processo é um jogo. Então, não, assim sendo, nós temos que respeitar as regras ali correlatas ao sistema processual. Então, é a primeira ideia, né? Então, se o magistrado determina a produção de provas, ele estará quebrando as regras do sistema, a regra do jogo processual. Bom, como vocês perceberam, então isso é o primeiro dos problemas, né? Temos ainda como basilar, né, pedra de toque, né, do sistema processual, os princípios da imparcialidade e os princípios da igualdade, né? Então, que também estariam feridos caso o magistrado determinasse a produção de provas de ofício, ou seja, sem que qualquer das partes fizesse o pedido expresso. Então, com relação à igualdade, o que nós podemos afirmar? Uma questão até de lógica, né? Se o juiz é parcialmente positivo para um lado, ele é parcialmente negativo para o outro. Isso não é nem direito, isso é lógica, né? Então, se ele determina a produção de provas em prol de uma parte, ele estará prejudicando a outra. E logo estará dando um tratamento desigual. E esse tratamento desigual, obviamente, quebra a base do sistema, né? Então, e outra ideia de princípio de igualdade é da paridade de armas. Ou seja, se a prerrogativa que for dada para uma parte tem que ser dada também para a outra. E caso o magistrado determine a produção de provas em prol de uma, ele estará prejudicando a outra. Então, e o dever de equidistância? O que é equidistância? Manter a mesma distância de uma parte com relação à outra. E não pender para um lado, né? Diminuindo a distância para um dos lados e aumentando a distância para o outro lado. Enfim,
É uma ideia bastante elementar que estaria quebrada, né, por meio dessa prática pelos magistrados, né? É, ainda, né, nós falamos sobre a questão da imparcialidade. Ou seja, quando se fala em imparcialidade, nós estamos falando da ausência de interesse na causa. Então, se o magistrado ele é ativista, ele, ele está preocupado com a parte mais débil, né, mais fraca da relação processual. Então, a imparcialidade vai para o ralo, não é? Então, e a base da justiça, a ideia de justiça é a ideia de resguardar, ou pelo menos tentar, aparentemente, é, vislumbrar ali a imparcialidade, entendida como ausência de interesse na causa, né? E uma outra ideia que eu acho muito bacana, que é desenvolvida pelos garantistas processuais, né, como Alvarado Veloso, né, um jurista argentino, que tem um texto belíssimo que ele fala sobre a imparcialidade, que é um desdobramento do princípio da imparcialidade. Esta ideia da imparcialidade, desenvolvida pelo professor argentino Alvarado Veloso, afirma a ideia de que o juiz ele não pode agir como parte, não é? Então, daí a gente falar, né, a importância do slide anterior, em que as atividades das partes, as atividades do juiz devem ser demarcadas, para justamente a gente poder identificar quando a moldura resta quebrada, né, com relação a isso, não é? Então, por isso, é uma ideia bastante interessante, essa da imparcialidade defendida pelo Alvarado Veloso. E aqui no Brasil eu tenho visto o professor Eduardo José da Fonseca Costa também, tem belos escritos sobre isso, o professor Lúcio Delfino também tem escrito bastante sobre esta vertente. Geralmente a vertente a Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, né, ela defende essa vertente garantista, que entende que processo é garantia. Então, e visa tolher, limitar o poder do Estado juiz, né? Então, que combate o sistema instrumentalista, que prevê o processo a serviço da jurisdição. E esse é um posicionamento equivocado. Quando a gente fala em processo, nós estamos falando em atividade garantística que visa limitar a atuação do magistrado e garantir a liberdade das partes. E, obviamente, isso passa pela atividade probatória. E para a gente terminar, meus caros, com relação a esta primeira parte da teoria das provas, eu vou me valer dos ensinamentos de um processualista penal, que é o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é da Federal de Santa Catarina, em que ele fala da questão do doping processual. É bastante interessante essa noção, que quando a gente fala em doping, nós estamos falando de uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida. E o doping, obviamente, ele é combatido, né, nas práticas desportivas. Então, é a ideia do fair play, do jogo limpo, em que o doping ele é tido como um ilícito esportivo, porque justamente ele confere uma vantagem indevida, nos quais os demais jogadores não têm. Então, a partir do momento, nessa linha de raciocínio, se o magistrado pende para um dos lados da relação processual, se ele ajuda uma parte em detrimento da outra, está conferindo a essa parte uma vantagem indevida, uma vantagem que a outra parte não vai ter. Então haverá um desequilíbrio aí também da balança. Então, daí essa noção do doping processual, uma vantagem ilícita, uma vantagem indevida do sistema processual. Então, percebam, esses são os vários problemas que nós vislumbramos para os chamados poderes instrutórios do magistrado. E nós falamos bastante sobre isso no nosso livro Manual de Direito Processual Civil, ok? Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar a segunda parte da teoria geral das provas. Vamos falar, por exemplo, dos princípios que norteiam a atividade probatória, vamos falar do ônus da prova, distribuição dinâmica do ônus da prova emprestada, enfim. Nos aguarde. Próxima aula voltamos. Muito obrigado. Um abraço.